E aí, galerinha que assiste esse canal de ciências, tudo bem com vocês? E aí, moçada, como foi as férias? Vamos lá começar a nossa videoaula de ciências da terceira apostila? Acompanha aí. Pessoal, hoje iremos fazer uma revisão dos conteúdos já estudados na apostila 2. Iremos falar sobre a gravidez na adolescência, sobre as DSTs, sobre a endometriose e também sobre a anorexia ou distúrbios, problemas, transtornos alimentares, tá? Então vamos iniciar sobre a gravidez na adolescência, tudo bem? Então a gravidez na adolescência ou gravidez precoce induz a um ciclo vicioso de pobreza e baixa escolaridade, tá? Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, que é um órgão responsável por fazer estatísticas sobre esse tema, jovens adolescentes que apresentam essa gravidez na adolescência sofrem por várias consequências na saúde, na educação, nos empregos, nos seus direitos de autonomia na fase adulta, ao terem esses filhos tão cedo. As taxas de mortalidade são elevadas em adolescentes por vários problemas que podem sofrer durante a gravidez ou no parto, né? Então, há um grande risco de vida que essas jovens adolescentes correm, tá? Entre as causas de maternidade precoce estão os índices de casamento infantis, né, que são realizados por diversas partes do mundo, aqui no Brasil não tanto, tá? A extrema pobreza, a violência sexual e a falta de acesso aos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais e também a informação, tá? Então, adolescentes mães tendem a abandonar os estudos para criarem os filhos e têm 3 vezes menos oportunidade de conseguirem um diploma universitário. Ganham, em média, 24% a menos do que mulheres que não tiveram filho na mesma idade, tá? Ainda tem a estatística do IBGE que diz que 7 em 10 meninas grávidas são negras e 6 em cada 10 não trabalham e não estudam. Então elas perdem a oportunidade de avançar no mundo do trabalho e de avançar nos estudos. Então veja quantos problemas, né, uma gravidez indesejada pode trazer, né? Visto que 7 em cada 10 adolescentes que engravidam afirmam ter sido sem querer, né? Foi algo não planejado. É importante a gente se atentar para esse assunto e se prevenir, né? E falando sobre a prevenção, a gente já entra agora no assunto das infecções sexualmente transmissíveis, tá? As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. E elas podem ser prevenidas, tá? Vamos ver como é que elas podem ser prevenidas e como elas são transmitidas, ok? Então, elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal, anal, sem o uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada, tá? A transmissão de um IST pode ocorrer por meio da transmissão vertical também, que é uma transmissão onde a infecção passa da mãe para a criança durante a gestação, durante o parto ou na amamentação, quando medidas preventivas não são realizadas, tá bem? Então, se prevenir direitinho, ainda não, mesmo que a mãe seja portadora de um IST, ela não passa para a criança se ela prevenir direitinho, tudo bem? Então, de maneira menos comum, as ISTs também podem ser transmitidas por meio de contato não sexual, só que isso é muito menos comum, tá? E como seria isso?
pelo contato de mucosas com pele não íntegra. E o que é uma pele não íntegra? É uma ferida, um corte, tá? Então, se alguma mucosa de uma pessoa contaminada entrar em contato com o sangue de outra pessoa por meio de uma ferida, de um corte, ela também vai ficar ali contaminada. Só que isso é difícil de acontecer, tudo bem? O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções, tá? O atendimento, o diagnóstico, o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS, tá? No postinho de saúde, no hospital, tudo mais. E a termologia, infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir a infecção mesmo sem apresentar os sintomas e os sinais que tem essa infecção, tá? Então, por que, professor, deixou de ser doença para ser infecção? Porque doença é algo que eu estou manifestando, que eu tenho sintomas, que eu tenho sinais daquela doença. Mas uma pessoa com a IST não necessariamente vai ter sintomas nem sinais. Então, ela pode estar aparentemente saudável, aparentemente bem e portar várias ISTs, tá? Por isso que é tão importante a prevenção e o uso da camisinha, porque não dá para saber sem fazer exames de sangue, tá? Então, por isso que se chama IST. Por quê? Porque ela pode estar infectada, são infecções, e pode não ter a doença. Vamos conhecer algumas ISTs, os nomes, tá? Tem a sífilis, a herpes genital, o crânio mole, o linfogranuloma venéreo, gonorreia, clamídia, tricomoníase, HPV, HIV, que é uma das mais conhecidas, né? Causadora da doença da AIDS, ok? A hepatite B, hepatite C, então são várias infecções causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, por vários micro-organismos. É importante sempre usar a camisinha. Por quê? Porque previne a gravidez e previne as infecções sexualmente transmissíveis. Agora vamos falar um pouco sobre a anorexia, tá? A anorexia é um transtorno alimentar que faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida. Em geral, a pessoa se enxerga acima do peso. E a partir daí, leva a atitudes de risco, como dietas restritivas, um abuso de exercícios físicos, uma indução a vômito para expulsar as refeições, até mesmo o uso de alguns medicamentos, laxantes e tudo mais, e fazer com que ela se sinta bem com o corpo, com seu estado de visual, tá? Essa doença, esse transtorno alimentar, ele afeta pessoas de qualquer faixa etária, mas é muito comum nos jovens. Os sinais para a gente prevenir esse tipo de transtorno é a perca de peso acentuada, a preocupação excessiva com dieta, é a restrição severa da ingestão de comida, é a ausência de apetite, é o uso de truques para dar a impressão que já comeu ou esvaziou o prato quando a pessoa não come, não se alimenta direito. É um medo extremo de engordar. Aí vem a ausência de menstruação, redução na libido, prática exagerada de exercício físico, problemas de ansiedade, depressão e transtornos psicológicos, medo e tudo mais. Agora vamos falar um pouco sobre a endometriose, que é uma doença que acomete as mulheres, tá? Para finalizar aqui a nossa revisão. A endometriose é uma doença inflamatória
provocada por células do endométrio, que é o tecido que reveste o útero, né? Que, por sua vez, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários, na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar, tá? Então, quando há esse probleminha na menstruação, a mulher ela tende a sentir muita dor. Esse problema, essa doença, a endometriose, ela pode causar sérios danos ao aparelho reprodutivo da mulher se ela não o cuidar, tá? Se ela não diagnosticar essa doença e ter os devidos cuidados. Então vamos ver os principais sintomas, tá? É dor em forma de cólica durante o período menstrual que pode incapacitar as mulheres de exercerem suas atividades habituais. Então, quando a menina sente muita dor, a mulher sente muita dor, é um sinal de que se deve procurar um médico, o ginecologista, para diagnosticar, tá? Para ver a possibilidade de ter aí ou não a endometriose. Outros sintomas são dor durante as relações sexuais, é um sintoma muito comum, tá? Dor e sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação, dificuldade de engravidar. E a infertilidade está presente em cerca de 40% das mulheres com endometriose, o que significa que, quando não tratado ou diagnosticado precocemente, a endometriose ela pode causar sim a infertilidade. Então, por isso que se deve buscar o médico com urgência, tá? Sempre que sentir fortes dores de cólica durante o período menstrual. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Assista o próximo vídeo, tá? Se quiser, olhem os vídeos anteriores que tem os assuntos que eu já passei no grupo. E até a próxima. Valeu, pessoal!